A Faculdade de Letras da UFRJ recebeu um ilustre convidado na manhã do dia 15 de outubro. Em sessão solene do Conselho Universitário, o poeta Ferreira Goulart recebeu o título de doutor honoris causa das mãos do reitor Aloísio Teixeira. O professor Antônio Carlos Sequim lembrou algumas obras do agora doutor Ferreira Goulart. Na impossibilidade de percorrer todos os títulos de sua vasta bibliografia, que ultrapassa o montante de 50 publicações, vou referir-me brevemente a alguns de seus livros de poemas. A Luta Corporal, de 1954, é importante pelo que contém e pelo que prenuncia, em especial algumas raízes da vanguarda concretista. Suas 6 sessões da luta corporal revelam sucessivas desaprendizagens de um poético já codificado em prol de uma aventura em domínios menos confortáveis ou estabelecidos da linguagem. Não bastava a Goulart distanciar-se da realidade que o circundava. Ele desejava, no mesmo passo, afastar-se das formas convencionais de representação dessa realidade. A desesperada tentativa de dizer o indizível acabaria por explodir vocabulário e sintaxe, levando o texto à fronteira do incomunicável ou do silêncio absoluto. Nas obras subsequentes, o grande desafio seria retomar a trilha da palavra transitiva sem subtrair-lhe o poder da invenção. Em Dentro da Noite Veloz, 1975, o veio lírico existencial, presente em alguns poemas de A Luta Corporal e como que abafado no período de engajamento ostensivo da década de 1960, volta a manifestar-se em várias ocasiões. Importa assinalar que, em Goulart, o lirismo não é o oposto do político, pois, a rigor, o poeta jamais dele se demite, do político. O lirismo é, antes, sua face matizada, em que as grandes causas universais do discurso engajado se transformam nas pequenas causas individuais, numa espécie de política do cotidiano, em que o sujeito se defronta com a própria solidão. Em sua fala, Ferreira Goulart voltou ao passado e contou histórias sobre sua infância. Se alguém tivesse dito ao menino Zeca, filho do quitandeiro Nilton Ferreira e de Dona Zizi, que vivia vagabundando pelas ruas de São Luís, roubando copos em botequim, juntando metal velho no lixo, que ele um dia estaria aqui vestido de beca para receber título de tão alta significação, não teria acreditado. Aliás, nem sequer entendido, uma vez que até então jamais ouvira falar em universidade. De qualquer modo, como ali ninguém cogitava de tais coisas, só mesmo um oráculo poderia sussurrar-lhe tal profecia, já que a sua cidade era tida como a Atenas brasileira. É verdade, porém, que esse garoto, que sou eu, aprendeu a ler e escrever com a professora Adelaide, que fizera de sua própria casa, na Rua dos Afogados, uma escola. Depois, inesperadamente, seus pais o matricularam numa das melhores escolas da cidade, o Colégio São Luís de Gonzaga, da professora Zuleide Bogéia, na Rua do Sol, onde toda manhã, antes das aulas, alunos e professores se reuniam na sala principal para rezar e cantar o hino do colégio, enquanto moscas esvoaçavam sobre a minha cabeça aberta em feridas. Zeca diplomou-se no ano seguinte, matriculou-se no Ateneu Teixeira Mendes para cursar o ginásio, mas teve que deixá-lo, pois o pai não conseguiu pagar as mensalidades em dia. Foi então para a Escola Técnica de São Luís, que era de graça, onde deveria aprender uma profissão, fosse de sapateiro, marceneiro, alfaiate, serralheiro ou mecânico. Frequentou todas essas oficinas, aprendeu a pôr meia sola num sapato, a fazer um banco de madeira, uma caneca, pregar botões e fazer bainha numa calça. Mas o seu interesse maior estava mesmo nas aulas de português, história e ciência. Quando tirou 9 numa redação,
achou que poderia tornar-se escritor e passou a ler gramática durante 2 anos, para não cometer erros de português. Na gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira, descobriu poemas de Camões, Bocage, Gonçalves Dias, Castro Alves, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, entre outros. E achou que poderia tornar-se poeta, muito embora acreditasse que já não havia poetas vivos, mas só aqueles que estavam no livro, todos mortos. Mesmo assim, quis seguir aquela profissão de defuntos. Devo acrescentar que na escola técnica, além dos cursos mencionados, havia também as aulas de educação física, dadas por um jovem oficial do Exército, que tinha mania de pôr os alunos em coluna por 2 e mandar que os da fila da direita carregassem nas costas os da fila da esquerda. Eu, que já era subnutrido naquela época, tinha sempre que carregar um colega 2 vezes mais pesado que eu. Não conseguia, caía, reclamava. O professor me obrigava a retomar a tarefa, mesmo assim. Desistia de ir às suas aulas. No final do ano, embora tivesse boas notas nas demais matérias, tirei 0 em educação física e fui reprovado. Furioso, voltei para casa, peguei todos os livros da escola e fiz com eles uma fogueira no meio do quintal. Jurei que nunca mais cursaria escola alguma e cumpri o juramento. Ainda assim, como se vê, terminei doutor. Seria esse fatalmente o meu destino? Não seria. Não seria porque eu não acredito em fatalismos. Pelo contrário, acho que nossa vida é em grande parte regida pelo acaso. Razão porque entendo que, se o professor Antônio Carlos Sequim não tivesse, num momento qualquer, decidido arbitrariamente propor meu nome para tal honraria, certamente não estaria eu aqui agora para recebê-la. E se o propôs, foi porque antes de fazê-lo não atingiu fortuitamente uma bala perdida, a que todos nesta cidade estamos sujeitos. Além do mais, contei com o apoio da professora Leonora Zila e do professor Luiz Teixeira, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, como o professor Sequim, também se mantêm vivos e saudáveis, a salvo de qualquer casualidade fatal. Quero lembrar a propósito que esse mesmo acaso que me fez nascer numa porta e janela da Rua dos Prazeres, em São Luís, também me arrastou num rabo de foguete ao outro lado do mundo, a extinta União Soviética, onde me bacharelei em subversão, na escola marxista-leninista, que formava quadros para subverter a ordem nos países capitalistas, com os quais mantinha, aliás, boas relações. Como essa escola, por razões óbvias, era clandestina na própria União Soviética, tive também que ocultar aquele meu doutorado para evitar que, de volta ao Brasil, entrasse em cana. Ainda assim, entrei. Espero que este doutorado, que agora me entrego, não me venha a criar problemas semelhantes. A universidade é, em geral, louvada por sua participação no desenvolvimento científico e tecnológico, louvação a qual ela faz jus, não é? Mas eu, inclusive, certamente para desespero do cerimonial, eu assim mudei o texto que eu deveria ler, não é? Porque, em geral, quando a gente fala nessas cerimônias, o texto diz assim: anunciamos o nome da pessoa que recebe a homenagem e dizemos, pela grande contribuição prestada à ciência e ao ensino. Não é? E eu, pensando aqui com os meus botões, digo, não é isso, essa cerimônia não tem esse significado. Ao contrário, não é? Essa cerimônia é o reconhecimento de que, por mais importantes que sejam o desenvolvimento científico e tecnológico, eles são impotentes para mudar o mundo. A mudança do mundo se dá neste terreno, que é o terreno das humanidades, da cultura, da política, entendendo como humanidades e cultura.
E esta cerimônia, ao valorizar o poeta Ferreira Goulart, tem esse significado. A contribuição do poeta Ferreira Goulart, destacada aqui pelo Sequim, relembrando aspectos da sua vida e da sua obra, mostra que ela é inexcedível naquilo que diz respeito a esse esforço de transformação do mundo. O poeta é um poeta engajado, não pela aceitação de um fácil discurso planetário, mas porque as raízes da sua obra se confundem com os valores, com as contradições, com aquilo que é importante na vida do povo brasileiro. E eu diria assim, daí emana o seu pensamento crítico, que se espalha por toda parte e tenta se fixar, desculpe o poeta, em alguma parte alguma. A Universidade Federal do Rio de Janeiro se sente honrada de que o poeta Ferreira Goulart aceite a homenagem que lhe prestamos. A honra, nesse caso, é nossa. Obrigado.